Bem, o programa O Veredito, dando continuidade às apresentações que nós temos feito aqui, seguramente trazendo o que há de melhor no nosso meio jurídico. Hoje nós temos a grata satisfação de trazer o Dr. Anselmo Bastos, advogado formado pela Unip no ano de 2003, com várias centenas e centenas de ações contra os órgãos públicos, sempre na busca da defesa e dos interesses do menor, da criança, do adolescente, né, daquelas previsões legais que se encontram dentro do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também do Estatuto do Idoso. Primeiramente, nós vamos falar a respeito da criança e do adolescente, mas eu quero, antes de passar para o Dr. Anselmo fazer suas considerações iniciais, agradecer ao nosso telespectador, ao público que nos assiste, aos colegas advogados, aos estudantes de direito, enfim, todos aqueles que têm sede e fome de justiça, ou se não têm sede e fome de justiça, mas têm vontade de aprender e conhecer alguma coisa. E ao mesmo tempo, nós prestamos um serviço, creio eu, à comunidade, à sociedade, dizendo como se deve se portar em determinadas situações. Dr. Anselmo é um advogado que dignifica a classe dos advogados aqui de Sorocaba. O seu nome já saiu das fronteiras aqui da cidade de Sorocaba, do estado, pela sua luta, pela sua labuta diária. É um advogado combativo, destemido e que dignifica a classe dos advogados. Por isso é um prazer, doutor Anselmo, no dia de hoje, recebê-lo aqui, para que o senhor possa participar e trazer para nós um pouco da sua experiência e que nós possamos compartilhar com o público que nos assiste. Eu passo a palavra para o senhor fazer as suas considerações iniciais. Dr. Joel, é com grande satisfação que recebi o convite para poder estar participando aqui do seu programa. Tenho acompanhado aqui grandes nomes da nossa cidade, da nossa região aqui, grandes advogados já passaram por aqui. Então é com imenso prazer estou aqui hoje participando do seu programa para poder falar aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, também sobre o Estatuto do Idoso, Dr. Joel. Passado já 26 anos da criação, da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, na sua visão, na sua ótica, o senhor acha que tem sido cumprido aquelas determinações que se encontram dentro do ECA? O poder público tem dado a legitimidade, tem acolhido as pretensões que um menor, que uma criança, que um adolescente necessita, doutor Anselmo? Olha, doutor Joel, o ECA no papel, ele é muito bonito, né? Ali tem todos os direitos, né, da criança, do adolescente, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao lazer. Ali no papel ele é muito bonito, só que infelizmente na prática não é isso que acontece, né? Então a gente vê aí hoje as crianças fora da escola, não tem o lazer, enfim, não tem a segurança, o direito à saúde, ou seja, então no papel ele é muito bonito. Agora, na prática, no dia a dia, na minha opinião, como advogado, ele não funciona, né? Tanto é que temos que socorrer ao Poder Judiciário para que possa fazer valer esses direitos garantidos à criança e ao adolescente, doutor Joel. Doutor Anselmo, muito bem colocado. Ainda bem que nós temos uma legislação, ainda bem que nós temos um Poder Judiciário que, às vezes, eficiente ou não, com algumas críticas, mas o advogado, quando ele é combativo e sabe o que está fazendo, ele tem a quem socorrer. Pior se nós não tivéssemos uma legislação. Está aí o ECA, né, com todas as dificuldades, que precisa ser manipulado por pessoas como o senhor, pelo seu notório conhecimento. E a questão da creche, doutor Anselmo, aqui na cidade de Sorocaba, o que tem acontecido? O que o senhor tem encontrado pela frente? Olha, doutor Joel, né, falando dos direitos, né, que as crianças têm, né, o direito à creche, tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje nós temos em Sorocaba em torno de 5.000 crianças que não tem vaga em creche. Então, hoje é lamentável o estado que se encontra, ou seja, o ECA não sendo cumprido. Só tem sido cumprida
as vagas nas creches através de ordens judiciais contra o poder público municipal, aonde através da ordem do juiz, da vara da infância e juventude, eles têm cumprido. Um ou outro caso, às vezes de descumprimento, às vezes por um erro administrativo da questão do envio do telegrama, mas assim, de uma maneira geral, através das ordens judiciais, tem sido cumprido. Infelizmente, aquela pessoa que não tiver acesso ao Poder Judiciário, é um advogado, não consegue. Às vezes ficam 2, 3, 4, até 5 anos esperando uma vaga na creche. Puxa, doutor Anselmo, uma situação que deveria ser, assim, já que criaram uma legislação de primeiro mundo, né? Porque o ECA é uma legislação de primeiro mundo, e na época da sua edição, lembro-me muito bem, eu já advogava, anos 90, de 1990, né? Já está com 26 anos agora o estatuto, eu tenho 30 e poucos anos no exercício da advocacia. É uma coisa que as entidades públicas, principalmente se tratando de prefeitura municipal, mas é que criança acho que não rende votos, né, doutora Anselmo? Sem dúvida, foi perfeita a sua colocação, doutor Joel. Até eu queria citar um caso prático que aconteceu no ano de 2013. Eu não vou citar aqui nomes nem nada, né? Vou citar a instituição. A Prefeitura de Sorocaba entrou com uma ação de suspensão de execução de liminares. Eu nunca tinha visto uma ação dessa. Ou seja, a Prefeitura entrou numa ação na presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, querendo impedir de que o juiz de Sorocaba, da Infância e Juventude, aplicasse a lei. Ou seja, a Prefeitura queria que o juiz de Sorocaba fosse impedido pelo Tribunal de Justiça de cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, doutor Joel. Nossa, mas que absurdo. Isso daí é impedir todos aqueles princípios constitucionais que nós sabemos em relação ao Poder Judiciário, ao juiz, às garantias que ali existem. Eu tenho certeza absoluta que uma situação dessa jamais o Tribunal de Justiça agasalharia. E se agasalhasse, por certo, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, iria impedir uma insensatez dessa envergadura. Bem, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou com nenhuma intenção ou finalidade de ficar aqui criticando o poder público municipal. Nós estamos falando de direitos, aplicação de direitos. Não é isso, doutor Anselmo? Sem dúvida. Mas, de todas essas ações envolvendo o menor abandonado, vamos colocar assim, o senhor teria algum caso que mais o agradou, que mais o deixou feliz nessa luta renhida que o senhor vem travando? Sem dúvida. Dentre tantos casos, doutor Joel, uma criança de 7 anos, né, onde através também do Poder Judiciário, nós acabamos conseguindo cadeira de roda, transporte especial, enfim, que ela passasse num médico especialista para aquele tipo de paralisia que ela tem, óculos, dentre outras coisas, ecoterapia, enfim, um caso assim em que essa família foi totalmente atendida em diversas áreas para essa criança, ou seja, não vinha sendo cumprido a Constituição e o ECA, e através do Poder Judiciário nós tivemos êxito em conseguir todas essas questões que são garantidas, né, pela lei para essa criança, doutor Joel. Doutor Anselmo, eu gostaria que o senhor colocasse objetivamente, já que nós falamos para o público de uma forma geral, uma pessoa tem lá uma criança com qualquer anomalia ou dificuldade e tal. Como que ele deve se portar, como que ele deve fazer para obter um benefício perante o Poder Judiciário? Como começaria essa história? Olha, primeira questão é tentar marcar uma consulta, um agendamento, depende o caso que a criança tem, né? Vamos supor, no caso da creche, o primeiro passo é você fazer o pedido de inscrição. No caso da área da saúde, né, falando em termos das crianças, né, um agendamento, tentar uma consulta, porque geralmente o que acontece com essas famílias? Administrativamente. Administrativamente. Eles conseguem, inicialmente, às vezes, um encaminhamento. A criança passa por um clínico geral, encaminha para um médico especialista. Só que, posterior a isso, não consegue chegar até esse médico especialista para que possa dar continuidade ou descobrir o que aquela criança tem, para que possa ter o efetivo tratamento, o necessário, aquilo que a criança necessita, né, doutor Joel? Ah, tá. Mas para ir até o Poder Judiciário,
A pessoa precisa necessariamente fazer aquele caminho perante as entidades públicas do município, né, administrativamente, para que chegue até um advogado, e o advogado vai chegar e mostrar para o juiz, olha, já tentou, não conseguiu, está aqui a prova, esse é o elemento ou não? A pessoa pode diretamente ingressar no judiciário só com a alegação? Não há nem a necessidade, doutor Joel, de ser na rede pública. Pode um médico do convênio ou um médico mesmo particular. Basta ter o encaminhamento, a prescrição médica, né? Acontece muito na questão de medicamento. Às vezes a pessoa tem um convênio, né? É médico, que às vezes através de uma pessoa jurídica, que o pai tem, enfim. E o médico prescreveu um determinado tipo de medicamento. Por exemplo, o medicamento tem uma criança que nós conseguimos através de ordem judicial, a injeção custa R$3.000 por mês. Né? Ela tem o convênio através do pai, né? Ela é beneficiária ali da empresa, aí a família não tem, mesmo prescrito por um médico particular, aí com essa prescrição nós acionamos o Poder Judiciário, a Vara da Infância e Juventude, e foi concedida a tutela antecipada para que em 5 dias fosse fornecido esse medicamento à criança, doutor Joel. Bom, doutor Anselmo, eu sinto, né, que Brasil é Brasil em todos os lugares, aqui nessa linha abaixo do Equador, de norte a sul, do Arroio ao Chuí. Se no estado de São Paulo, que é um estado tão poderoso, a locomotiva da nação, encontra-se uma situação dessa, Sorocaba, uma cidade tão pujante, eu fico imaginando como não será o que ocorre lá pelo Nordeste afora. E além de outras regiões aqui dentro do Brasil e no próprio estado de São Paulo, como no Vale da Ribeira, por exemplo. Mas como o nosso tempo é limitado, doutor Anselmo, nós vamos para um rápido intervalo e nós retornaremos a seguir para continuar falando sobre esses temas tão candentes. Não saia daí. Nós esperamos você diariamente aqui, no canal 24 da NET. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Bem, estamos de volta com o programa O Veredito, nesta oportunidade recebendo o ilustre advogado Dr. Anselmo Bastos, pela sua combatividade, conhecido e reconhecido como advogado do povo, pela sua luta que ele vem enfrentando e vem tendo sucesso absoluto, com centenas de ações. E estamos falando hoje sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e também sobre o Estatuto do Idoso. No primeiro bloco, nós falamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas uma pergunta, doutor Anselmo, que não quer calar e que eu gostaria que o senhor dissesse para nós é o seguinte: quando a senhora interpõe uma ação dessa natureza, essa ação ela tem um nome, tem um rito. O que o senhor poderia dizer a respeito? Sem dúvida, doutor Joel, é muito importante esclarecer isso para o seu telespectador. Chama-se ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Né? Só para o seu telespectador poder entender, não há necessidade de ter a recusa do poder público, né, para a gente ajuizar esse tipo de ação, né? Que é a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela. Ou seja, a simples prescrição, o simples protocolo de inscrição na creche, ele já me serve para ajuizar essa ação. Ou mesmo também, sem ter essa documentação, é possível ajuizar, porque o próprio nome já diz, obrigação de fazer. Cabe ao poder público provar de que já fez o atendimento ou o fornecimento, enfim. Ah, tá. Então, nesse caso, a inversão do ônus da prova, pelo que eu pude perceber. Sim, justamente. Ah, perfeito. Justamente. Bom,
Adentrando agora na questão do Estatuto do Idoso, o senhor diria que o Estatuto do Idoso, que é uma legislação que quando ela surge, ela recebeu crítica de todos os lados, dizendo que a sociedade não iria cumprir, que é aquele tipo de lei que pega, lei que não pega e tal. O que o senhor poderia nos dizer a respeito do Estatuto do Idoso, doutor Anselmo? Doutor Joel, o Estatuto do Idoso, como nós já falamos no primeiro bloco, no papel também ele é muito bonito, a lei de 2003, né? Enfim, assegura todos os direitos aí ao idoso na questão da saúde, na questão enfim, de tudo aqueles direitos que todas as pessoas têm. O idoso, principalmente, tem a preferência ali, como tem hoje em fila de banco, tramitação processual. Enfim, a lei é muito bonita, mas na prática também não é cumprido. A gente vê hoje, a gente fala muito, né, na questão do jovem, da criança abandonado. O idoso hoje, na minha visão, perante o poder público, né, em todas as esferas, também podemos chamar de um idoso abandonado, doutor Joel, porque aquilo que lhe é garantido pela lei, infelizmente, não é cumprido pelo poder público de uma maneira geral. Perfeito, doutor Anselmo. Nessa questão envolvendo o Estatuto do Idoso, porque nós vemos, quando se trata do menor, há o problema da creche, né? Então a prefeitura é obrigada a conseguir a creche para que o menor seja abrigado ou qualquer um outro local que vai colocar o menor. Mas em se tratando do idoso, por exemplo, o idoso está lá sozinho, abandonado, sem ninguém, sem eira nem beira, né? Pode ter tido até uma boa vida lá na sua juventude, gastou tudo o que tinha, mas hoje ele está na miséria. Aí ele precisa. O que é possível conseguir para um cidadão idoso que não tenha para onde se socorrer, doutor Anselmo? E importantíssima essa sua pergunta, doutor Joel. Aquele idoso, né, que chegou o idoso é considerado a partir dos 60 anos de idade, né? Como o senhor colocou. Chegou numa certa idade, não tem mais condições financeiras, a família também não tem. É garantido, né, pelo Estatuto do Idoso, que ele tenha, que seja lhe fornecido um abrigo compatível para a sua necessidade. Porque às vezes você pega um idoso de 70, 80 anos, ele já está acamado, ele não tem família, ou às vezes a família já são pessoas também idosas, né, não tem condições financeiras. Então, o Estatuto garante essa proteção, né, para o idoso. Só que também, na prática, se a família for procurar, um exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Social do município, do estado, ela não vai ser atendida administrativamente, doutor Joel. Ou seja, a família ou aquele idoso vai ficar ali até morrer naquelas condições, né? Então, possível acessar o Poder Judiciário, demonstrando ali para o juiz todas as condições, né, de que aquele idoso está vivendo, sua família. Inclusive, já esse pedido administrativo na Secretaria de Desenvolvimento Social do município, do estado, para que possa comprovar realmente aquele estado que se encontra o idoso, obrigando ali o poder público a abrigar esse idoso, doutor Joel. Sabe o que eu estava lembrando agora, doutor Anselmo? Até eu não contive o riso. Eu estava numa ocasião, numa fila do Banco do Brasil, várias pessoas aguardando, e chegou um senhor uns 70 anos, mais ou menos. Falaram para ele assim, viu, o senhor tem preferência, o senhor é idoso. Ele meteu a boca todo mundo, falou, que idoso o quê? Vou esperar aqui. Isso não acontece, não parece pessoas assim que se recusa a aceitar essa condição de idoso? Aí é muito uma questão particular, né? Às vezes a pessoa... Mas às vezes você vê, né? Um exemplo, né? Enfim, ele poderia se usar ali daquilo que a lei garante, né? E estava ali esperando como todas as outras pessoas que não são consideradas idosos perante a lei, né, doutor Joel? Então, infelizmente, nós podemos aqui citar algum exemplo, né? O desrespeito total ao Estatuto do Idoso. Tem casos de que o poder público não fornece aquela nutrição integral, que é o alimento para aquele idoso que está acamado, que não consegue mais se alimentar. Ele se alimenta através de sonda, que é caríssimo, dependendo da prescrição médica, 1.000, 2.000, 3.000 por mês.
não tem condições da família comprar. Muitos são aposentados que ganham um salário mínimo, não tem as mínimas condições e o poder público não fornece. Então a pessoa acaba vivendo de doações, enfim. Então, extremo, a que ponto chega o desrespeito ao idoso, mesmo no final da sua vida, onde necessita ali não vou dizer nem o auxílio, da obrigação do poder público em poder cumprir com a legislação, fica nessa situação humilhante, né? Tendo também que acessar o poder judiciário para ter a nutrição, a fralda geriátrica e outras questões aí de que ele necessita para aquele estado de saúde que muitas vezes ele se encontra já bem difícil. Doutor Anselmo, foi muito bom o senhor ter tocado nessa questão, porque muitas pessoas, às vezes, têm o idoso lá dentro do lar, dentro da casa, não têm as mínimas condições efetivamente, né? Eu creio que a ação é o mesmo tipo, é a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Essa questão da tutela antecipada, eu queria dizer ao telespectador que, tecnicamente, entre nós, advogados, né, também entre os doutos, ela é chamada como tutela de urgência, é na busca de uma medida liminar. Porque o processo, se for aguardar a decisão final, depois de todas as provas efetuadas, pode demorar anos. E quando chegar no final, a pessoa já morreu, ou se for um menor, ele já é um adulto, já não necessita mais, porque o nosso judiciário, infelizmente, é moroso. Então, por isso que vem com esse nome que o doutor Anselmo está falando, de tutela antecipada, que é nada mais, nada menos do que a concessão de uma medida liminar, de urgência. Ingressa hoje, no máximo em 24 horas, o juiz ele já deu um veredito. Tá certo, doutor Anselmo? Sem dúvida, né? Aquilo que pode trazer um dano irreparável, né? Ou seja, uma demora na apreciação em determinados casos, né? Até aproveitando, doutor Joel, como nós estamos falando na questão do Estatuto do Idoso, eu tive um caso na parte prática em que a pessoa acabou falecendo, né? O idoso acabou falecendo, necessitava de uma vaga em UTI, né? E com a questão da demora de apreciação pelo Poder Judiciário, o idoso acabou falecendo, né? Aí até inclusive a família depois posterior, né? Quis ajuizar uma ação contra o Estado em face dessa demora do Poder Judiciário, né? Em analisar dessa maneira como o Dr. Joel colocou. Muito bem, doutor Anselmo. Retornando a essa questão que nós estamos aqui, que é uma situação extremamente candente, né? Porque, afinal de contas, a lei, a Constituição, ela procura proteger o bem mais precioso do ser humano, que é a própria vida, né? E ao se tratar do idoso, quando criou-se o Estatuto do Idoso, né, que é o que o senhor vem trabalhando nesta área, justamente a finalidade era a proteção da vida. Então não há como alguém do Poder Judiciário deixar de acolher uma pretensão tão candente, tão importante, né, que é cuidar da própria vida da pessoa, que é dever do Estado. É isso que eu admiro o seu trabalho. Doutor Anselmo, nós falamos que para as crianças a creche, para os idosos há abrigos, né? E esses abrigos, que eles são custeados pelo município nas ações que o senhor tem impetrado? Sim, o juiz tem determinado nesses casos um prazo de 5 dias, né, para cumprimento das ordens judiciais, determinando geralmente a multa diária de R$1.000 por descumprimento. O que tem acontecido, doutor Joel? De início, o poder público não tem cumprido dentro do prazo estipulado pelo juiz, né? Então, o que tem acontecido? O juiz tem determinado o sequestro das verbas públicas para cumprimento dessas ordens, né? Então, a gente solicita para a família o orçamento de 3 clínicas, né? Abrigos, né? Como o juiz determina, estabelecimento adequado, compatível com a necessidade daquele idoso, né? A gente pede para que a família nos traga as 3 orçamentos de 3 abrigos, clínicas, que possam atendam à necessidade desse idoso, aí para que o juiz determine o sequestro das verbas públicas, né? Ou seja, o bloqueio das contas da Prefeitura, do Estado, da União, para que possa custear, né, esse abrigo, essa clínica, determinado pelo juiz em tutela antecipada lá no início do processo, doutor Joel.
Bom, eu acho extremamente importante essa colocação que o senhor fez, doutor Anselmo, porque se refere a esse problema do idoso, porque as pessoas têm aquele pensamento de que vai pegar o idoso e a justiça vai determinar que ele seja colocado no asilo. Pelo que eu estou observando da nossa conversa, não é bem assim. Pode ser o órgão público pode ser obrigado a custear o ingresso desse idoso num abrigo particular. Sem dúvida, é o que tem acontecido, doutor Joel. Eu tenho um caso em específico em que o poder público está custeando R$ 6.600 por mês num abrigo, né? Numa clínica particular, R$ 6.600. Todo mês o poder público tem que efetuar o pagamento direto a esta clínica. Ou seja, como o poder público não tem esse estabelecimento adequado, a gente sabe que não tem, então ele paga todo mês, conforme determinado pelo juiz, né, R$ 6.600, para que esse idoso tenha o total tratamento que todos os idosos deveriam ter e infelizmente não tem, doutor Joel. Anselmo, eu vou passar para o senhor em 30 segundos, fazer as suas considerações finais e dizendo como que o poder público tem reagido a essa sua combatividade, tanto no judiciário quanto na Prefeitura Municipal de Sorocaba. Olha, doutor Joel, enfrenta uma resistência muito grande, né? Porque, infelizmente, o poder público, a gente sabe, não tem estrutura para atender todo mundo. Eu, como advogado, estou cumprindo a minha parte, como cidadão, como advogado, fazendo a justiça através da Constituição, Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente encontra muita resistência por parte do poder público, né? Por parte também do poder judiciário. A gente tem que combater, igual o senhor falou, né? Nós até temos um jeito muito parecido, a questão da combatividade, né? Então, todos os dias combatendo, e olha, doutor Joel, eu não descanso enquanto eu não resolvo os casos, doutor Joel. Não deixo pela metade, enquanto a pessoa não for abrigada, a criança não estiver na escola, o remédio fornecido, e assim vamos. Eu não desisto do processo, eu vou até o final, doutor Joel. Bom, doutora Selma, já chegando ao final, eu vou agradecer a sua presença ilustre. Meu caro Anselmo, é um prazer tê-lo aqui conosco e agradecemos também em especial ao telespectador, que é a razão da existência do programa O Veredito, que é uma prestação de serviços à comunidade que nós procuramos fazer sempre com o maior denodo e carinho possível. Por isso, nós agradecemos mais uma vez, meu caro telespectador.